Uma traição aconteceu, cara. A Zeta mostrou finalmente pra gente todo o rancor que ela tinha guardado desde a sua infância. Porque, pô, tudo que ela passou, cara, foi realmente uma coisa pesada. Sem sombra de dúvidas, é uma das histórias mais tristes das 7 Shadows aí, né, do Shadows Garden. Só que agora o bicho começou a pegar, justamente porque essa separação do Shadows Garden já aconteceu, meu parceiro. As coisas vão ficar sérias, agora tá todo mundo dividido pro lado, pro outro. A Zeta criou o próprio grupo dela pra não obedecer mais a Alpha, nem a ninguém de lá. Rapaz, o negócio tá sério. Então vem comigo pra gente ver tudo o que aconteceu nessa história direitinho com cada detalhe. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois do Ryoro e Jarga voltarem pra revanche com o Cid lá, né, que eles tinham jogado, perdido o dinheiro, igual a gente falou no outro vídeo, eles voltaram pra revanche. E adivinha o que aconteceu? Pois é, o Cid levou todo o dinheiro dos dois de novo, cara. A gente já tinha comentado aqui que ele era o cara dos jogos de cartas, né? Afinal de contas, ele indiretamente foi o que trouxe esses jogos aí pra esse novo mundo. E ninguém trapaceia melhor do que ele, né? A Alpha descobriu o que ele conseguia fazer de trapaça. Só que depois de levar todo o dinheiro e expulsar os garotos do quarto, né, eles irem embora chorando mais uma vez, ele se reencontrou com a Zeta, que ele tinha mandado investigar a sua irmã, inclusive, né, para saber o que aconteceu com a Claire, que tinha ido para aquele outro mundo junto com a Aurora, que a Zeta foi lá, tirou ela de lá. Fora que ela também descobriu a existência da Aurora dentro do corpo da Claire. Na chegada lá no quarto de Cid, a Zeta deu os parabéns a ele, porque agora o Cid estava completando anos. Ó, aniversário do nosso prota, né? Ele mesmo tinha esquecido que fazia aniversário, só porque, digamos que seja um motivo até plausível para ele. O Cid pensa que passar mais um ano de vida significa que um ano dos 600 que ele planejava viver se foi. E agora ele ainda não alcançou o auge da eminência das sombras, né? A vida podia ser realmente cruel para ele. Para quem envelhecer significa reduzir o número de anos que lhes restam para viver. E olha que ele vai viver por no mínimo 600 anos, hein, cara? Ou melhor dizendo, 599 agora, né? A Zeta ouvia tudo que o Cid falava e foi quando ela abriu o jogo pra ele e disse que se ele vivesse pra sempre, ele poderia fazer com que um evento, né, sei lá, ele desaparecer por centenas de anos e aparecer novamente para as pessoas falarem tipo, caraca, esse aqui é o lendário Eminência das Sombras, né, e tal. Em outras palavras, ele poderia desempenhar o papel de Eminência das Sombras pelo resto da sua vida, né, como ele sempre quis fazer. Já que o Cid tinha planejado viver pelo menos 600 anos graças ao seu poder mágico, a vida era cheia de surpresas, cara. E só que ele pensava que 600 anos era muito pouco para aproveitar todas essas surpresas aí. Pô, queria eu viver 600 anos, né? É por isso que ele queria viver para sempre, ele estava buscando a imortalidade. E agora ele estava à procura disso aí e deixou isso bem claro para Zeta. Foi quando, inclusive, ela começou a contar sobre o seu passado e tudo que ela guardou disso, lembrando exatamente do dia em que o Cid a resgatou. Ela estava lá possuída e, graças a isso, percebeu toda a sujeira que vivia entre as pessoas. Também pensou em tudo, basicamente que as pessoas queriam prender eles e simplesmente como o mundo era estúpido para ela. Ela dizia isso com um olhar totalmente diferente. Mas galera, o que aconteceu foi que ela nasceu numa tribo de muito prestígio entre todas as raças do Werebeast que existiam no mundo. A tribo dos Gatos Dourados era uma tribo muito prestigiada mesmo. Foi dito que o rei dos Homens-Fera prestou homenagem aos membros dessa tribo, inclusive. Só que muitas outras tribos estavam sob o comando direto da tribo do Gato Dourado, e ela nasceu na família dos governantes da tribo. O seu nome original é Lilin, e a Lilin já era uma menina superdotada desde muito nova. A sua família cuidou muito bem dela, a ponto de deixar ela ficar na família ao invés de forçá-la a se casar com outra pessoa cedo demais. A líder da tribo conseguiu até livros valiosíssimos para conseguir educar ela, o que já era raro nos Gatos Dourados, apesar da sua vasta inteligência. De sua parte, ela adorava ler, cara, esperava sempre o dia em que todo o conhecimento seria útil para ela, né, para trazer todas as vantagens para sua tribo. Assim, Lilin continuou a crescer sem nenhum conflito, amando e sendo amada por todos de lá. Mas tudo começou a mudar, a vida dela deu uma reviravolta quando ela completou 12 anos de idade. Um dia, de repente, uma marca preta começou a aparecer no seu estômago. No começo era uma coisa muito pequena, então ela não se preocupou com isso. Só que aos poucos essa marca começou a crescer, até que ela não aguentou mais e resolveu contar para sua mãe. Cara, a sua mãe, quando soube de tudo, ficou com o rosto branco, meu irmão. Parecia que era um espírito, sacou? E ela não disse nada, ligou pro pai dela e o pai, quando chegou, também congelou de primeira. A Lilin estava lá percebendo que isso era sério. O pai reviu a marca no seu estômago e disse lentamente que era a marca de um possuído.
A Lilin, que já tinha lido sobre isso, além do mais, né, ela sabia mais do que qualquer outra pessoa sobre o que ela estava tendo, sobre tudo o que esperava, e porra, ela era a pessoa que mais lia da tribo, não tinha como ela não saber disso. Só que a imagem que ela tinha na sua cabeça e a imagem dessa marca no estômago não combinavam. Cara, a gente sabe que essas marcas aparecem de formas diferentes. Ela ficava repetindo várias vezes a palavra na sua cabeça: possessão, 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 que até que ela finalmente começou a chorar. Ela já sabia que, aceitando a realidade diante dos seus olhos, ela já, o que estava reservado para ela era ruim. A possessão era literalmente uma doença. E as doenças eram coisas que deveriam ser exterminadas na tribo dela. Essa era a regra da tribo. Mas o problema não era apenas a doença que tinha surgido entre os gatos dourados, mas justamente na filha mais velha do líder da tribo. O problema não era só dela, mas também de toda a tribo no geral. Ela chegou a pedir pro próprio pai pra queimar ela viva, mano. Porque se queimasse ela viva, a marca na barriga dela não sendo muito grande, né, sendo pequena, as coisas seriam mais de boa. Eles teriam tempo, o povo conseguiria entender mais ou menos o que aconteceu, que descobriram depois e tal. Só que o pai dela não ia fazer isso. Ele se virou, começou a procurar por livros, e isso aí, nos olhos da Lilin, parecia menos do que o normal. Em cima do livro, então, o pai dela começou a chorar, jogar as lágrimas pra fora. Era a primeira vez que a Lilin via ele chorar, inclusive. O seu pai abraçou ela com todo o amor, a sua mãe fez o mesmo, mas no dia seguinte o pai da Lilin deixou a tribo. Ele não foi pra longe pra simplesmente abandonar eles. A mãe ficou lá enrolada, fazendo curativos nela, né, da barriga da Lilin, e ele disse que voltaria dentro de um mês. Ela apenas teria que aguentar firme e esperar por isso, e em hipótese alguma sair de casa, justo pra ninguém descobrir sobre essa marca aí, né, porque se as pessoas descobrissem iam querer matar ela. Então, esse mês se passou e de repente a Lilin acordou no meio da noite. Tinha muito barulho do lado de fora da casa. Pensando nisso tudo, que o seu pai tinha voltado, né, a Lilin e a sua mãe saíram da casa e de fato havia o seu pai lá, só que ele estava amarrado de joelhos no chão. Tinham muitas tochas ao redor do seu pai e as suas roupas estavam manchadas de sangue. Era um dos líderes dos outros ramos da tribo dos Gatos Dourados. Ele saiu representando todo o grupo com tochas, dizendo o que ouviu dizer sobre uma doença presente na tribo, e as doenças deveriam ser erradicadas a todo custo, o mais rápido possível. A mãe ficou em silêncio nesse momento, parada na frente da filha. O homem apontou para o ombro do pai dela com a sua espada e perguntou quem carregava a doença, só que o pai se recusou a dizer, ele falou que ele não sabia. Então o homem enterrou a espada no ombro dele, como se não tivesse amanhã, e quando ele removeu a espada, a gente viu o sangue jorrando, o som do osso dele quebrando, tudo foi ouvido por todos. Mas o seu pai não reclamava, ele ficava em silêncio, não movia um único músculo, estava segurando a tudo para não entregar a sua própria filha. O homem tentou enterrar a espada mais uma vez e agora dizia que era um novo líder da tribo, porque um padre da igreja recentemente visitou a aldeia e disse que tinha um possuído por perto. Parece que eles estavam carregando lá, tentando coletar e limpar as impurezas do possuído de todo o Oriente. Dizendo isso, outra pessoa saiu do grupo. Era um homem vestido com essas roupas de padre. Lá ele deu um sorriso desagradável no rosto. O pai de Lilin desafiou as palavras do padre, dizendo que era tudo que ele estava falando, tudo mentira. O homem do outro ramo da tribo bateu no pai de novo, e todos começaram a rir, até que mesmo a Lilin e a sua mãe não entenderam o que seu pai estava falando. Só que aquele padre olhou para o homem sem piscar. O líder da tribo dos Gatos Dourados são descendentes diretos, galera, dos heróis do passado, mais especificamente do herói dos Homens-Fera, aquele que junto com os heróis lutou para derrotar os demônios dos Diabolos no passado. Só que essa história tinha uma parte que ninguém sabia. Essa parte é que o herói não eram homens, mas sim mulheres, e a possessão não era uma doença, era uma bênção. Isso foi dito pelo pai da Lilin. Então as coisas pareciam estranhas, porque a história contada na tribo era completamente diferente da história contada pela igreja. O silêncio percorreu todo o espaço por algum instante, então houve uma pequena risada que se transformou em muitas risadas de todos lá. O padre estava até com um sorriso no rosto, mas os seus olhos pareciam denotar nenhuma diversão com isso. E aí, ele começou a bater repetidas vezes no pai da Lilin. A Lilin não conseguia se mover, ela apenas ficou tremendo lá, olhando tudo acontecendo. O pai apenas sorria para ela. O homem desembainhou a sua espada novamente e foi quando a garota gritou. De repente, todos os olhos caíram sobre ela. As pernas da Lilin não paravam de tremer e ela revelou que ela era quem era possuída. Seu pai disse com um tom gentil que a tribo dos Gatos Dourados são todos descendentes da grande heroína Lily, e há uma razão pela qual ele confiou toda a verdadeira história a eles. Justamente uma razão pela qual ela foi transmitida de geração por geração. É porque eles tinham o dever de cumprir isso, né? Continuar seguindo o legado.
E a Lilin era quem herdou a maior parte do sangue do herói. Ela era forte, ela era inteligente, e foi quando ele disse pra ela ir pro reino de Midgard, porque lá tinha alguém que sabia como curar todas essas pessoas que estavam endemoniadas e tal, com a possessão demoníaca. Que a gente sabe que é o Cid, desde o começo da história ele tem feito isso. Só que o pai dela tinha descoberto tudo isso daí lá na viagem que ele fez durante esse um mês antes de ser capturado. Depois de falar isso tudo, o pai olhou para a mãe de Lilin, e a mãe a sentiu levemente e abraçou Lilin nesse momento. Em um instante eles foram cercados por uma massa de homens. O som de algo explodindo então começou a ser ouvido, só que esse som não vinha de outro lugar senão do corpo do pai. E antes que todos percebessem, o homem simplesmente quebrou as cordas que prendiam ele, liberando uma enorme quantidade de poder mágico. Foi simplesmente como uma transferência, uma transformação de humano em animal. O seu corpo começou a ficar inchado, cheio de veias, tá ligado? E começou a brotar e estourar o corpo dele, a parte animal. Por fim, ele se tornou um animal descontrolado que se lançou para atacar o grupo de homens e ao mesmo tempo defender a sua própria família. A mãe da Lilin correu para dentro da floresta com ela nos seus braços, mas nem mesmo os seus passos podiam ser ouvidos. A sua mãe era especialista em furtividade, tá? No entanto, eles ainda estavam sendo seguidos, porque dentro da tribo dos Gatos Dourados também tinham pessoas com um olfato muito desenvolvido, né? Então certamente eram eles que estavam lidando com o grupo. A floresta era um lugar enorme, um lugar profundo, cheio de neve. De repente, Lilin e a sua mãe se separaram. A mãe entregou o irmão nos braços da Lilin, o irmão mais novo dela, e disse para ela cuidar dele. A Lilin derramava lágrimas nesse momento. Ela viu o seu irmãozinho, pegou ele com os braços e começou a lavar o seu cheiro com a água do rio repetidas vezes e correu para dentro da floresta com tudo. A sua mãe encarou ela por um tempo e depois também correu na direção oposta. Seus passos enormes começaram a ecoar por toda essa floresta. Só que a Lilin simplesmente correu em linha reta para o leste. Era inverno, estava um lugar frio e ela sentia que as suas pernas e braços estavam frios com o gelo. Mas finalmente ela deixou a floresta no amanhecer, chegando a uma praia de areia que estava rodeada de água. Uma paisagem que ela viu pela primeira vez, né, com os próprios olhos, mas conhecia graças aos livros que ela já tinha lido. Só que a marca negra que estava com ela continuou crescendo e se estendendo até para o peito dela, se espalhando. Em seus braços ela ainda tinha o seu irmãozinho, cara. Uma pequena vida que a Lilin tinha que proteger a todo custo. Ela sabia que além desse mar poderia vir um reino, e ela não sabia se era aquele reino que o pai dela falou, né, do Midgard, mas o seu pai assegurou, então ela confiou nessas palavras. Lá, a sua mãe certamente estaria esperando por ela e provavelmente o seu pai também. Foi por isso que ela decidiu meio que caminhar ao longo dessa costa e encontrar uma vila de pescadores, pegar um barco emprestado deles. Só que assim que a Lili começou a andar novamente, as coisas ficaram difíceis. Diante dela apareceu mais uma vez o padre. Esse padre que estava atrás dela há algumas horas e agora ele estava com as mãos dele cheias de sangue, as correntes com sangue. Ele tinha matado tanto o pai quanto a mãe dela. E olha só, ele ainda falou que uma criança que não estava possuída não tinha utilidade para o padre de nenhuma forma. Isso acariciando suavemente o pescoço do bebê, do irmãozinho dela que ele pegou. E de repente, um sangue voou pelo ar e a cabeça do irmão mais novo caiu dos seus braços. Basicamente, ele matou a criança também. Lilin empurrou a areia, saltou em cima dele. No entanto, ele derrubou ela novamente usando suas correntes. O seu corpo estava ficando sem forças, porque a consciência dela, a alma da possessão, estava começando a ficar grande demais. E aí, ela foi desmaiando lentamente. Nesse mesmo instante que o padre falou que ia matar ela, ela perdeu a consciência. Quando a Lilin acordou depois, que era algo estranho, né, porque ele poderia ter matado ela estava dentro de uma carruagem. Ela estava com as mãos, os pés todos amarrados e tinha um leve gosto de sangue na boca. E agora a única coisa que a mantinha viva era o ódio. Tudo o que ela precisava era poder. Ela não precisava de inteligência, porque a inteligência não protegeria ninguém de nada. Somente do poder, no seu estado mais puro, poderia superar qualquer coisa. A Lilin desejou muito, muito, muito. Ela desejava poder para quebrar esses laços. Poder para matar aquele padre. Só que de repente uma voz ressoou perto dela. E ela olhou em volta e não estava enxergando ninguém, além de um homem que a observava. Não tinha mais ninguém dentro da carruagem. Aparentemente o homem que a observava não podia ouvi-la, né? Mas aquela voz chegou muito claramente aos ouvidos dela. Ela não se importava de quem era a voz, não importa quem que estava falando, se era demônio, se era Deus, quem era, não importava para ela, né? Se era a sua própria cabeça, ela só queria poder, e é isso que a voz ofereceu. De repente, um poder mágico roxo apareceu dentro da carruagem. A carruagem parou e vários homens entraram pelo lado de fora. O poder mágico tomou uma forma de fios finos, que por sua vez formaram uma espiral. E no centro dessa espiral apareceu um menino. Ele era um menino vestindo um casaco comprido, preto, e o garoto ergueu uma espada negra de novo.
posicionada no centro do seu poder mágico. O ar, o ambiente ao redor dele começou a estremecer com um enorme poder mágico, e a Lilin podia ver como aquele enorme poder estava concentrado na espada negra dele. Isso era o que ela estava procurando, esse poder, um poder capaz de esmagar tudo. E aí, com Eu Sou Atômico mais uma vez, o Cid disparou esse poder mágico em todo lugar. O som desapareceu, o mundo foi engolfado em roxo mais uma vez, e a Lilin acordou graças à voz daquele menino. Aparentemente ela tinha desmaiado por causa desse poder também, e a carruagem foi completamente despedaçada. O grupo dos homens que estavam um tempo atrás dela desapareceu sem deixar nem vestígios por causa do poder. A Lilin começou a tremer, mas não era por medo, ela só estava se sentindo diferente, né? Meio eufórica. De repente, algo apareceu da escuridão da noite, que era uma linda elfa de cabelos claros e uma roupa preta. A Alpha, que chegou junto com o Cid para ajudar a Zeta. Assim, ele conseguiu curar a Zeta daquilo, que ele era o cara de Midgar, e acolheu ela para os Shadows Garden. Depois de terminar de ouvir essa história toda da Zeta, o Cid disse palavras que soaram como palavras de conforto para Zeta. Ela não queria mais nada, ela não queria palavras de pena. Por isso que a Zeta respondeu da mesma maneira. Daquele dia em diante, ela enterrou todos os sentimentos de ódio dela, porque esse tipo de sentimento era desnecessário, só atrapalharia mais ainda o seu plano. E a partir desse certo dia, ela começou a falar menos para evitar demonstrar mais emoção do que o necessário. Graças a esse crescimento emocional e físico dela, ela sentiu que pouco a pouco estava se aproximando do seu objetivo. E aí ela considerava que era apenas um gato solitário, um pobre gatinho que o Cid pegou na rua. É por isso que ela sempre tentou pensar em todo tipo do mundo para que ela conseguisse fazer o que o Cid desejasse. Só que a verdade é que isso também, às vezes, deixa ela um pouco triste, porque o Cid não falava nada pra ninguém. Então, quando a Zeta soube que ele queria vida eterna, ela finalmente entendeu tudo. Então, a partir daí foi quando ela disse que faria o demônio dos diabolos ressuscitar. Era algo meio louco, né? Mas por incrível que pareça, o Cid não faria nada pra impedir ela disso. Só que ele deixou claro que o mundo não funciona apenas de bondade, como ele tá sendo bondoso com ela. É a mesma bondade que agora tá algemando ele, por exemplo. Mas a Zeta não é alguém gentil. É por isso que ela vai fazer ele ressuscitar e não se importa se o mundo inteiro se virar contra ela. Ela não tá nem aí pra isso. Pra ela, já não importa mais se todos odiarem ela. Então, o que ela iria fazer era o que o mundo precisava. A Zeta duvidou por um momento ali se queria ou não apoiar sua cabeça no ombro do Cid, mas no final ela acabou deitando lá, porque não importa ela sendo odiada por todos ou não, a única coisa que importava pra ela era o seu mestre, ou melhor dizendo, o seu destino, porque era isso que o Cid era pra ela, o destino, a vida dela, porque ele é que tirou ela daquele lugar que ela estava, simplesmente deu a oportunidade dela viver novamente. E quando chegasse a hora, ela disse pro Cid ainda que ele poderia se livrar dela se ele não quisesse mais. Depois de dizer isso, então, ela desapareceu na escuridão da noite. E aí a gente mudou para uma cena onde ela estava parada no meio da escuridão no telhado com o ar frio, né, da noite de inverno, lá movendo a cauda dourada dela. Mas de repente, duas sombras apareceram atrás dela. Uma delas era a Victoria e a outra era uma garota com uma túnica preta e capuz. A Zeta exclamou que iria ressuscitar o demônio dos diabolos e ela tomaria sua própria decisão a partir dali. A Victoria até perguntou se ela estava ciente, porque isso aí seria basicamente trair o Jardim das Sombras. Só que ela disse mais uma vez que não se importava, porque a Alpha era muito indulgente. Ela não tinha nenhum plano para um futuro depois de derrotar o culto, mas a Zeta tinha. Ela iria ganhar a vida eterna e com isso ela poderia zelar por esse mundo por toda a eternidade. E então faria do Shadow o novo deus desse mundo. Bom, galera, esse é o final do capítulo 3, se eu não me engano, o capítulo 3 do volume 5, cara, tá simplesmente incrível, tá bom demais de verdade. Foi sinistro conhecer esse passado da Zeta e ainda ver o rancor que ela trouxe, toda essa mágoa que ela trouxe pra vida dela, né? A ponto dela criar o próprio grupo pra trair o Shadows Garden e agora a luta vai ser completamente dividida. Já rolou essa divisão, já era, não tem como voltar atrás, isso já aconteceu. Só que eu ainda quero ler e trazer pra vocês o que vai rolar mais à frente. Então me conta aí o que você achou dessa história, se achou pesada, não achou, porque eu achei pesado pra caramba o passado dela, como eu disse, um dos mais pesados, tá? Inclusive, eu tô aí, mano, à disposição pra gente acompanhar cada vez mais tudo que ela vai fazer daqui pra frente. Então comenta aí à vontade pra gente trocar uma ideia. E se você quiser acompanhar, né, continuar acompanhando essa história, que eu tenho certeza que você não vai querer perder as próximas, se inscreve aqui no canal, cara, e ativa esse sininho, porque assim você recebe a notificação, já vem direto pra cá pra acompanhar e não vai perder nada. A continuação tá vindo por aí, quando lançar pra ler eu já vou estar lendo e trazendo pra vocês aqui. Aquele forte abraço, galera, obrigado pela força de sempre.
compartilha. Beijão e eu te espero no próximo vídeo, hein? Não falta não, tô lá, valeu, até mais!